Shalom, sejam bem-vindos a mais uma live, a Bíblia e a sua revelação sobre o tema As Obras da Carne. Sejam mais do que bem-vindos, fiquem à vontade e que nós possamos aproveitar e experimentar a graça e a glória do nosso amado Senhor, para que possamos desfrutar da palavra do nosso Criador. Amém? Queridos, é com muito prazer que eu compartilho com vocês sobre esse tema. É um tema forte, mexe com muito as nossas emoções. É um texto que traz para nós uma advertência para a nossa alma, mas também nos traz uma compreensão do que a nossa alma é capaz e como nós também possamos lidar com essas ações, amém? Falar sobre as obras da carne não é fácil, porque vai de encontro muito às nossas emoções, vai de encontro muito às nossas ações, porque a nossa alma, fora do princípio, fora da graça de Deus, ela verdadeiramente manifesta todo o desejo carnal. Todo o desejo carnal. E Deus foi muito bom nos deixar na palavra essas advertências em relação à obra da carne. É tanto que está descrito 16 tópicos, 16 obras da nossa carne, que elas trabalham entre si e elas acabam estando tão interligadas entre si, manifestam entre si, e Deus nos dá esta estratégia de como guerrear, como lutar contra essas obras, para nos absolvermos na graça e no poder da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o maior poder que nós carregamos é abrir o nosso coração e deixar com que Deus, o Espírito Santo, trabalhe de dentro para fora, nos trazendo à tona, manifestando a maior arma para combater as obras da carne, que é o fruto do Espírito Santo, que nós já fizemos nas lives anteriores. Amém? Então hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos falar de iras, pelejas, dissensões, invejas, e esses 4 tópicos, eles trabalham em comum, eles trabalham em conjunto. Vou tentar me esmeirar dentro desse período de tempo que nós temos aqui, de 40 minutos, tentar explanar esses 3 tópicos nos dias de hoje, ok? Nessa live de hoje, amém? Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor repouse sobre ti e que lhe traga a paz. Que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, nos trazendo graça e sabedoria no lidar com as ações da nossa carne. Amém? Então, o texto-chave referente às obras da carne é Gálatas 5, 19, 21. E nos diz assim: ora, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus as quais tais coisas praticam. Esse é o texto-chave que nós usamos, nós vimos aqui que são vários itens, várias partes, vários temas, como nós já falamos de alguns, nós já falamos aqui da idolatria, nós já falamos aqui da feitiçaria. Então hoje, nosso carro-chefe vai dar a partida aqui na questão da ira. Queridos, falar da ira é algo que é forte, porque a ira é uma raiva descontrolada.
A ira, ela vai trazer esta raiva que completamente fora de um domínio próprio, completamente descontrolada. É uma raiva, uma explosão de uma raiva acumulada ao ponto dela ser avassaladora, onde que a quem está sendo acometido naquele momento de ira, ele realmente perde o controle, ele perde o equilíbrio. Ela sai, ela foge de todo o seu controle. E a ferramenta que nós usamos, que Deus nos dá a graça para combater a ira, é o domínio próprio. É o domínio próprio. A maior ferramenta que temos na nossa mão para combater esse momento da ira, essa explosão da ira, é o domínio próprio. A Bíblia nos instrui que nós precisamos e podemos ser lento para irar e preciso praticar a paciência para encontrarmos esse equilíbrio. Está em Tiago 1, 19 e 20. A ira, ela é exclusivamente uma emoção natural que todos nós experimentamos em algum momento da nossa vida. Ela precisa estar dentro de um equilíbrio. A raiva uma pessoa, queridos, chegar ao ponto de irar, essa raiva exacerbada, esse descontrole, ele precisa, nós precisamos encontrar esse equilíbrio para trazermos sobre nós a graça do domínio próprio. Porque quando nós perdemos esse controle, quando ela foge e ela causa danos, a ira, ela causa danos tão significativos em nós, ao ponto de levar a pessoa a cometer essa agressividade, ela atinge as pessoas que estão em sua volta. A ira, são explosões momentâneas que ela resulta não só em palavras, em ações físicas, muitas das vezes, porque ela transcende a raiva e se torna em ações muito prejudiciais e prejudica as pessoas, te prejudica, a pessoa que é cometida dessa situação, ela fica completamente acometida em prejuízo em relação à ira. E nós, falando da ira, vem a peleja, que também é esse conflito, é esse confronto, está dentro dessas ações de raiva. As pelejas são conflitos motivados por situações muito fúteis, gera muita discórdia, gera divisão. Tá vendo como que vai mesclando uma coisa com a outra, elas vão se conciliando, e aqui nós vamos pegar e vão entrar as dissensões, porque as dissensões nós vamos trabalhar nas divisões. Quantas famílias divididas, quantas ações de divisão, e até mesmo a falarmos aqui, eu volto a pegar um gancho na questão da inimizade que nós já falamos. Porque a ira, as pelejas, essas dissensões, ela gera na pessoa algo de conflito, não só interno como externo. E as raízes dessas situações através da mentira, através da inveja, sabe, e através da própria luxúria. E isso vai virando uma bola de neve, e ela vai crescendo. As situações, esses conflitos vão crescendo, essas ações vão tomando um corpo tão grande, no qual a pessoa, ela perde o controle, ela perde esse equilíbrio dessa situação. E a Bíblia nos ensina a buscarmos o fruto do Espírito para trazermos esse equilíbrio. É fácil, queridos? Não, não é fácil. As peleja, as dissensões, a inveja, ela tem o potencial de causar feridas emocionais, a destruição de relacionamentos, ela mina essa unidade entre as pessoas.
ela simplesmente entra com essas dissensões, ela vai corrompendo, quebrando os laços. Aí nós vamos voltar ao que poderia ser uma amizade maravilhosa, se torna uma inimizade. Essa dissensão, ela quebra essa... Como que eu posso colocar aqui em palavras bem simples? Porque ela traz uma distorção dos fatos. Porque a inveja é um desejo descontrolado. As dissensões são brigas e conflitos por situações fúteis. As pelejas também, ela entra dentro desse campo e vai minando as situações. A ira vai te trazendo uma raiva, porque quando não alcançamos o nosso objetivo, ficamos com raiva daquela situação. Gera no ser humano uma raiva e ele vai perdendo. Ele começa a perder o equilíbrio. E aí se rompe o padrão de um princípio básico. E ele perde esta construção que ele possa viver em harmonia, a começar com ele mesmo e com as pessoas que estão em sua volta. É importante nós reconhecermos que buscar um meio de trabalhar essas ações, essas emoções dentro de nós. A inveja é um desejo descontrolado de ações onde as pessoas elas perdem o equilíbrio. Deixa eu colocar aqui um versículo chave aqui, a questão da inveja. Olha para você ver, a inveja ela é gerada dentro de uma cobiça desenfreada. Olha para você ver como que é tão forte. Ela corrompe o coração, manifestando desejo pelas outras coisas dos outros. Desejo que ela perde a ação de contentamento daquilo que ela tem. E se você observar as ações, como elas estão todas interligadas, muitas das vezes por causa da inveja se gera ira. E por causa das invejas se geram discussões. E por causa da ira Então todas elas estão interligadas. Então as ações são muito próximas, são muito parecidas. Então essas ações, ela corrompe o corpo humano, ela corrompe a alma, ao ponto do ser humano ficar insensível às ações naturais. E aí ela se perde. E isso distancia o coração da pessoa ao coração de Deus. Filipenses 4, de 11 a 12, o apóstolo Paulo nos ensina a viver contente com a situação, ou em qualquer situação. Queridos, como? É muito complicado isso, quando se traz para uma linha de raciocínio. Olha o que o apóstolo Paulo está tentando nos ensinar. Apóstolo Paulo, ele viveu uma situação tão forte, ele foi apedrejado, ele foi caluniado, ele foi chave de exemplo. O apóstolo Paulo, ele é uma chave de exemplo que transforma o raciocínio, porque ele teve que manifestar em si ações do fruto do Espírito, porque quando ele foi chicoteado, como não ter raiva daquela situação? Porque ele foi chicoteado injustamente. E quando ele foi apedrejado e deram ele como morto, como amar aquelas pessoas que o apedrejou? Então o apóstolo Paulo, ele é um exemplo muito claro de superação. Ele superou tanto a ação de ira, porque queriam matá-lo, porque aquilo que apóstolo Paulo estava pregando naquele momento, muitas pessoas estavam se convertendo, estavam se rendendo aos pés do Senhor, estava entendendo que poderia viver de uma vida, ter um modo de vida diferente. O evangelho estava sendo penetrado, as pessoas estavam reconhecendo Cristo sobre si.
então estavam convertendo daquele mau caminho, feiticeiros estavam convertendo. Apóstolo Paulo, ele é um exemplo tão claro que quando ele entra na cidade de Éfeso, ele prega verdadeiramente muito forte em questão das invejas. Porque começou a invejar, porque os apóstolos andavam e pessoas eram curadas, pessoas eram transformadas, pessoas eram libertas. Porém, os feiticeiros andavam em situações paralelas, tentando também fazer as mesmas ações. É forte isso. Então começou a gerar as fofocas, gerar os mexericos, essas dissensões, essas brigas entre si, e começou a crescer essa forma tão bruta. E as pessoas começaram a se agredir entre si por questão de conceitos de palavras, conceitos de ação. Como eu vou trabalhar em mim, como nós podemos trabalhar em nós. E aí eu pego como o apóstolo Paulo trabalhou em si todos esses momentos. É tanto, queridos, que o apóstolo Paulo, preso, onde ele escreveu praticamente todas as cartas do Novo Testamento, o apóstolo Paulo estava preso. E todas elas, ele exalta o Senhor, porque ele supera esses confrontos, ele supera essas ações, ele supera a ação de inveja, ele supera a ação de ira, ele supera essas discussões, ele supera, mesmo estando preso. Hoje, talvez você não esteja preso no físico, mas esteja preso no emocional. Como você lida com esta prisão emocional? Situações de invejas que foram cometidas, como você lida com elas? Situações de discussões entre amigos, gerando uma inimizade, entre situações de confronto ao ponto de te deixar irado, te tirar o equilíbrio. Como você lida com as suas emoções quando estas situações manifestam na sua vida? Como você age dentro dessas situações? Como você observa essas situações sendo manifestas em você? Olha o exemplo claro, o apóstolo Paulo passou por todas elas e ao chegar ao final da sua carreira ele diz: combati o bom combate, mas guardei a fé. Tá vendo? Como não é fácil, mas é possível. Nós podemos chegar no final da nossa carreira e dizer: combatemos o bom combate. Enfrentamos a ira, enfrentamos as pelejas, enfrentamos as invejas, enfrentamos as inimizades, porque esta obra da carne ela aflora. Lutamos contra a feitiçaria, lutamos contra essas dissensões, lutamos contra essas coisas em nós que ela afloram e se tornam grandes e tentam nos tirar o controle, tentam romper, quebrar esta aliança com o nosso Criador, tentam nos distanciar do nosso Senhor. Então, a chave para superar tudo isso é olharmos para dentro de nós mesmos e compreender que é possível vencer as obras da carne, é possível lutar contra as obras da carne, é possível enfrentar a ira. Precisamos do domínio próprio. É possível enfrentar a inveja, é possível com a prática da gratidão. Então, a nossa alma, ela precisa verdadeiramente ser tratada. Eu preciso permitir com que minha alma seja tratada. É pegar este exemplo da vida do apóstolo Paulo, é pegar esse exemplo que ele passou por essas situações. A inveja, ela gera uma infelicidade. Porque a pessoa, ela gera essa falta de contentamento, então ela tenta cobrir naquilo que ela possa adquirir. A ira, da mesma forma, a ira ela é tão crescente, ela é tão explosiva, que ela manifesta na questão de querer destruir, eliminar a situação. E se é contra uma pessoa, quer eliminar. A ira, ela é essa explosão. Ela traz essa insatisfação tão grande que ela quer simplesmente destruir.
E a peleja e as dissensões, ela é justamente o alimento, ela é o combustível para manter e alimentar essas discussões, alimentar essas atitudes que é completamente fora daquilo que Deus nos deu, daquilo que Deus anseia para que nós possamos viver. Então possamos observar e aprendermos no longo do dia a dia que é possível viver uma vida tranquila e fugir das ações da ira, fugir das ações da inveja, fugir. Agora eu quero dizer aqui para você, queridos, eu lhe faço uma pergunta. Em relação à inveja, qual de nós que não queremos ou não desejamos uma casa boa, trazendo aqui para o mundo físico, desejarmos ter um carro bom, desejarmos ter essas ações? Qual de nós? A questão é desejar o que é do outro. E muitas das vezes, quando a pessoa que ela carrega essa ação da inveja, quando ela conquista alguma coisa, perde a graça. Ela perde o encanto. E aí, nós vamos entrar aqui que a inveja ela está muito paralela com a questão da luxúria. Nós falamos da luxúria aqui. Então, apóstolo Paulo, ele nos ensina assim, olha, eu sobrevivi com um pouco, mas também eu sei viver com muito. Viver sem e viver com depende da forma que você vive. Como você coloca isso na prática? Como você traz isso para você? Porque querer viver no pouco, ninguém quer. Se fazemos uma pergunta dessa para nós, ninguém quer. Porém, essas ações, elas vêm dentro de nós e se nós não nos tomarmos cuidado, ela nos corrompe. E aí muda a nossa forma de pensar, muda a nossa forma de agir, muda as nossas emoções. Então é possível ter uma vida controlada, controlar essas ações da carne? É possível. É possível controlar a ira? É possível. Pessoas nos dias de hoje nos tiram do sério? Tira. Ações hoje cometidas nos deixam com raiva? Deixa. Mas aí eu preciso olhar para mim e encontrar em mim o equilíbrio. Assim como o Senhor, Ele nos ensina a ter um coração contente e satisfeito. Isso eu preciso trabalhar. Então, não deixar com que estas coisas se tornem obstáculo para a minha felicidade. Não deixar com que a raiva roube a minha alegria. Não deixar com que as discussões roubem o meu prazer de viver. É trazer para mim, aplicar em mim esta ação da gratidão, atitude de gratidão. Aprender a valorizar aquilo que eu tenho e aquilo que eu estou conquistando. Dentro de uma base, de um princípio, na plenitude da vida com o nosso Criador. Valorizar, aprender a agradecer. Agradecer as coisas que estão à minha volta. Aprender. Quando eu era mais novinho, e papai sempre nos ensinava algo muito interessante. Papai nos ensinava a orar. Todas as vezes que nós íamos comer. Todas as vezes que nós íamos nos alimentar e agradecer aquela comida. Agradecer aquele alimento que era posto na mesa. Isso é muito importante, queridos, porque gera em nós, nos ensina a ter um coração grato. Até hoje nós temos o hábito aqui em casa de agradecer. Senhor, muito obrigado pelo alimento que está em nossa mesa. Nunca deixe que falte. Multiplique. Então isso, essa luta dentro de nós, trazendo esse equilíbrio. Porque a inveja vai querer corromper esse princípio. A ira, as discussões, essas dissensões, ela vai trabalhar exclusivamente para corromper esses princípios. Então esta é a maior luta contra a nossa carne. Essa é a nossa maior peleja contra a nossa carne. Esta é uma guerra, é uma queda de braço que nós temos contra a nossa carne. Observe, queridos, que esses 4 itens, juntamente com os outros que já foram ditos, eles vão se intercalando e eles vão se mesclando. E quando você observa no conjunto, todos estão
entre si, todos estão entrelaçados. Essas ações da carne, ela aflora com tanta fúria e ela nos leva a perder totalmente o equilíbrio e o senso de justiça. A nossa mente, ela entra em um turbilhão e isso nos tira o equilíbrio. Já tentou dormir com raiva? Que sono terrível! Já tentou dormir depois de uma discussão? Que caos! É difícil. É difícil. Então, essas ações, elas são acometidas tanto dentro da nossa alma, ela nos tira tanto o equilíbrio, ela nos tira, porque você fica triste, as pessoas em sua volta é acometida por essa tristeza, corre-se o risco de falarmos palavras desagradáveis com as pessoas que estão em nossa volta. Quantas palavras você já liberou quando você estava com raiva que ofendeu e feriu as pessoas que estavam em sua volta? Quantas vezes as suas ações de raiva no momento de uma discussão que feriu a pessoa do outro lado? Ação cometida. E às vezes pessoas que têm tentando trazer um equilíbrio que está em sua volta também acaba sendo afetada por essa ação, por esse desequilíbrio. É forte, né? É forte. Porque isso machuca. Isso bate forte dentro da gente. Acaba se tornando um grande obstáculo para experimentarmos a verdadeira felicidade. Principalmente, queridos, eu vou ficar aqui forte na questão da ira, porque é esta raiva dentro de nós, esta raiva que ela nos descontrola. E nós gastamos tempo para respirarmos e encontrarmos um equilíbrio. A ira, ela tira completamente o nosso chão. Já observou quando você toma uma decisão que você estava com raiva e depois bate aquele arrependimento da decisão que você tomou? É frustrante. É frustrante. Ai, oi, aleluia. Desculpe, queridos, desculpe. Ah, Deus, obrigado, Senhor. Vamos continuar aqui, queridos. O suporte aqui, ele desmontou. Essa é a questão do ao vivo. Mas vamos continuar. Então, a raiva que acumulada, ela gera a situação da ira, ela provoca essa situação que te leva muito mais além, numa ação mais impulsiva. Conhecemos casos e já ouvimos relatos por causa de uma discussão. Vamos pegar aqui a questão da peleja e as dissensões, por causa dessas aflorir, dessas discussões que estas causas nos traz. Quantas iras afloridas por causa dessa discussão? Quantos casos nós já sabemos que chegam à morte? Quantos casos nós já descobrimos e já conhecemos e já ouvimos? Quantas famílias que foram corrompidas, foram destruídas por causa dessas atitudes? Tá vendo? Então, o Senhor nos dá a graça através da sua palavra. Em Gálatas, ele diz claro esta guerra entre o espírito e a alma, o espírito e a carne. Ele deixa claro esse conflito e nos dá ferramentas aplausíveis para nós guerrearmos. Ele nos dá munição para que possamos lutar contra essas ações. Quando você está nesse momento, quando aflora em você essas situações, qual é a sua válvula de escape? Onde você encontra a sua válvula de escape? Onde você encontra um refrigério? Onde você consegue parar para respirar e, dentro daquela situação, encontrar um equilíbrio? Porque é andar sobre a navalha. É uma situação muito fina,
que acaba nos impulsionando a cometer uma atrocidade. Esta ira, através das discussões, através da inveja, através dessas ações, ela é tão imperante, ela aflora com tanta ira em nós, que leva-nos a perdermos completamente o equilíbrio. E eu digo uma coisa, queridos, ações cometidas não têm volta. Há consequências por uma atitude, por uma ação tomada dentro dessas emoções afloridas, dentro dessas ações que não tem volta. A consequência é certo, não tem conserto. A consequência, ela vai vir. E temos que arcar com a consequência. É possível ficar livre dessas ações da carne? Sim, é possível. Eu preciso ser cheio, munido pela ação do Espírito Santo, permitir com que o Espírito entre e trabalhe em mim, trazendo esta cura das minhas emoções, permitindo com que ela venha sobre mim. Encontrar esse equilíbrio, aprender o domínio próprio. É fácil? Não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Se fosse fácil, todo mundo conseguiria. Se fosse tão fácil, não haveria tantas mortes, tantas separações, tantas inimizades por causa das ações das obras da carne. Não havia tamanha luxúria desenfreada. Não haveria. Não haveria tantas ações de domínio e desejo próprio, trazendo ação para si próprio, a satisfação somente pessoal. Que o resto que se lasque. Que as ações em minha volta que se dane. É trazer para si uma ação desse contentamento que nunca se satisfaz. Está vendo como precisamos da graça do Espírito, precisamos da graça do Senhor para que encontrarmos em nós esse equilíbrio, para trazer sobre nós esta ação que nos traz esse refrigério, refrearmos as ações da nossa carne, botar um freio nessas ações, abrir a minha mente. Como fazendo isso? Através do devocional, lendo as Escrituras, como aqui nós estamos lendo, trazendo ações, compreendendo que eu posso ser livre. Deus me dá um caminho, uma estratégia para que eu possa ficar fora, ficar livre, combater isto em mim, curando a minha alma. Quando você está irado, Deus tem a ferramenta, Ele te dá a ferramenta para que você possa ser livre dessas ações. No momento de uma discussão, Deus te dá a ferramenta para lidar no meio da discussão. E aí eu volto para a questão da sabedoria nas palavras, sabedoria em lidar com as ações, sabedoria em lidar com o momento de trazermos um equilíbrio. Irar, mas não pecar. Querer, ansiar, adquirir alguma coisa sem desejar o que é do outro. Evitar que essas guerras e essas dissensões, essas pelejas manifestem por questão de A ou B. Saber dialogar com sabedoria. Então isso é uma disciplina que precisamos desenvolver ao longo do nosso dia a dia. Ao longo desse modo de vida. Não é simplesmente uma regrinha A e B. É ter isso como um modo de vida. Sabedoria em dar uma resposta para uma pessoa no momento em que está com raiva. Dependendo do equilíbrio, querido, não responda. Use o silêncio como a sua maior arma. Não responda, para depois não arrepender da resposta. Isso é um dos pontos mais fortes que trabalhamos esta ação. Amém? Então, queridos, precisamos aprender a valorizar o que nós temos, a confiar na providência que Deus nos dá para superarmos
essas ações. Aí vamos superar as ações da ira, vamos superar as ações da inveja, dessa cobiça, dessas ações dessas contendas, dessas brigas, dessas ações que nos tenta trabalhar em nós, nos tirando do caminho de Cristo, nos tirando do caminho de termos esse encontro com o nosso Criador e superarmos, vivermos uma vida em realidade, vivermos bem com os irmãos que estão em nossa volta, trazer o consenso, porque aqui se formos um gancho, entre a peleja e as dissensões, aqui se manifestam as rebeliões. É nessas horas que manifestam verdadeiramente as ações de rebeliões. Isso em todas as áreas da vida, em todas as ações, gera essa rebelião, essa fúria de dividir, de separar. Muito forte essas ações, é muito forte. Nós precisamos promover a ação para a unidade. A nossa chamada é lutar contra essas obras, trazer sobre nós, para que possamos trabalhar essas ações. Não deixar com que esta ação da carne cresça, aflore e nos leve a perder o equilíbrio, o controle. Nós precisamos encontrar isto, queridos. E é somente através do fruto do Espírito que nós vamos combater essas ações da carne. A Bíblia nos exorta que precisamos viver e viver em unidade, amar uns aos outros. Então essas pelejas e essas dissensões eu preciso trabalhar em mim, para que a ira não floresça, para que esta raiva, indiferente de uma ação que eu concorde ou não, mas não deixar que essa ação aflore em mim e eu perca o equilíbrio e tome decisões que vá me custar muito caro no amanhã. Porque toda ação, ela traz a sua reação. Então, Deus nos permite trazer sobre nós este equilíbrio. Equilibrar as nossas emoções, equilibrar as nossas ações, equilibrar as nossas atitudes. Isso é lutar contra as obras da carne. Então, indifere qual delas esteja uma florida, essas ações vai sendo trabalhadas. Deus nos dá essa chave. E eu vou lutar contra essas dissensões. Eu vou lutar contra essas iras, essas raivas acumuladas. Liberar em mim mesmo. Aprender a olhar para mim, me olhar no espelho e essas ações que me deixam doente. Porque, queridos, uma raiva guardada vai adoecer o seu corpo. Vai adoecer, porque a alma já está contaminada. E quando ela aflora esse desejo da carne, quando essas coisas começam a aflorar, vai te corroendo por dentro. E você vai chegando a um ponto que o seu físico começa a refletir ações que estão sendo cometidas na sua alma. Por isso eu tenho que colocar em prática Efésios 4:3. Trazer o amor de Deus sobre mim, a viver em unidade com Cristo, para que esta unidade manifeste com quem está próximo a mim. Então eu luto contra essas obras da carne, eu guerreio contra essas obras da carne. Então eu não deixo com que nem a ira, nem a peleja, nem as dissensões e nem a inveja tome o controle. Tome o controle do meu ser. Amém? Se passaram aqui 40 minutos. É muito gostoso, queridos, falarmos dessa ação e dessas obras da carne, como elas se manifestam e como Deus também nos dá as ferramentas para combater cada uma delas. É muito forte, é muito forte. Essa exortação que a Bíblia nos traz, ela promove em nós esta
cura, esta liberação, ela manifesta em nós esse compromisso para com a paz, esse compromisso que eu vou me reconciliando cada dia mais com Deus, pela minha busca diária, pela minha oração diária, pelo meu confessar diário, e isso vai me trazendo em mim, vai trazendo essa uniformidade com Cristo, e eu vou vivendo, e eu vou me sentindo cada vez mais membro do corpo de Cristo. Então eu luto contra essas obras da carne, eu luto contra essas ações naturais. E encontramos um equilíbrio em Cristo Jesus, nos transformando de dentro para fora, para vivermos aquilo que Cristo nos chamou, a vivermos exemplos e sermos exemplo nesta terra, para que as pessoas de nossa volta tenham o desejo de ter aquilo que nós temos, ao ponto de doarmos com muita alegria e com muita facilidade. Amém? Queridos, eu fico muito grato. Caso você queira fazer alguma pergunta, pode fazer sua pergunta nos comentários. Esta live vai ser liberada em breve no Instagram. Se você não me segue no Instagram, vai lá, me segue. E esta live vai estar no canal no YouTube, A Bíblia e a Sua Revelação. Se você não é inscrito, vá lá, se inscreva e você vai receber fresquinho todas as lives que nós já fizemos. Todo o estudo das orações, o estudo das posições de orações, o estudo do fruto do Espírito Santo e agora o fruto, as obras da carne. Amanhã, sexta-feira, nós vamos encerrar. Tem 4 tópicos aqui para nós encerrarmos as obras da carne, que nós vamos falar sobre heresias, homicídios, bebedices e glutonaria. Observe que eles estão interligados. Todas as obras da carne, os 16 tópicos que nós vamos completar amanhã, todos eles falam entre si, então todos estão interligados. Amém? Que esta graça do Senhor repouse sobre ti e traga o entendimento, e que esta palavra vá ao seu coração e produza o propósito que ela está sendo direcionada. Fico muito grato com a sua presença. Compartilhe, convide pessoas para amanhã às 19h30. Você é o convidado especial. Que Deus te abençoe. Tenha uma noite maravilhosa e que a palavra lida, os versículos deixados, e que esta mensagem possa mexer com seu entendimento e lhe trazer a paz e o crescimento. Amém? Então Deus te abençoe. Shalom, shalom. E até a próxima live amanhã às 19h30. Aguardo você. Deus te abençoe. Shalom, shalom.